Olá, somos do curso de Pedagogia da FAMetro da Zona Leste, do ensino Fundamentos e Metodologia para o ensino da língua portuguesa da professora Maristela do 4º período. Minha equipe é composta por 4 integrantes, onde eles são a Miriam Salles Nascimento, Ruth Gama, Joeilson Figueira e eu, Risonete Nóbrega. Iremos falar um pouco sobre o eixo oralidade, onde vamos abordar suas habilidades e competências específicas de acordo com a BNCC. Então vamos lá. A linguagem oral é um dos aspectos fundamentais da nossa vida, pois é por meio dela que nós nos socializamos, construímos conhecimento, nos organizamos nossos pensamentos e experiências e ingressamos no mundo. Assim, ela amplia nossas possibilidades de exerção, que quer dizer a introdução ou a inclusão em uma coisa em outra, e a participação em diversas práticas sociais. Quando a BNCC fala especificamente do componente curricular da língua portuguesa, ela propõe 4 grandes eixos, e um deles é o eixo oralidade. Embora muitas escolas, ou algumas escolas, não se trabalhem especificamente o eixo e despreza um pouco do conteúdo, o ensino oralidade já era previsto desde então como parte do conteúdo ou da disciplina portuguesa e está previsto na legislação brasileira há muito tempo, desde a nova Lei Diretrizes e Base da Educação LDB, Lei 93/94/96, que garante a criação dos parâmetros nacionais, os PCN. E em 1997, houve a necessidade das escolas regulamentar o eixo oralidade, e isso foi muito marcante, onde coube as escolas ensinar os alunos a utilizar a linguagem oral nas diversas comunicativas. Assim, para não deixarmos escapar, vale a pena retomar as considerações da BNCC ao esclarecer que o eixo oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situações oral, com ou sem contato face a face, como aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, seminário, debate, para desenvolver a comunicação oral desde cedo. Continuando o que a Risonete, a colega, falou, eu, Miriam Salles do Nascimento, irei falar um pouco o que cabe à escola trabalhar em relação à língua oral e competências específicas de linguagens para o ensino fundamental. É importante que as situações de exposição oral frequentem os projetos de estudo e sejam ensinadas desde as séries iniciais, intensificando-se posteriormente, ou seja, desde que entra na escola, tal como enfatizamos sobre o ensino das habilidades de leitura e de escrita, a criança já deve ser submetida a trabalhos com a língua oral. À medida que ela vai amadurecendo e ganhando confiança em sua capacidade de expressão, no decorrer dos anos escolares, esse trabalho deve ser intensificado, o que significa permitir que o aluno, agora adolescente, seja exposto cada vez mais às situações de orabilidade, mais formais, mais exigentes e mais intensivas, até o ponto em que ele se sinta competente para falar, ouvir de forma crítica e reflexiva em qualquer situação social de comunicação. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-a e valorizando-as como forma de significação da realidade e expressão de identidades sociais e culturais. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais, linguísticas, em diferentes campos de atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e democrática e inclusiva.
Continuando, eu, Ruth, irei falar sobre o tratamento das práticas, que são divididas em categoria. A primeira categoria é a vocalização. A vocalização é a linguagem dos bebês, no qual eles não sabem falar, mas já emitem os sons brincando. A segunda são palavras isoladas. As palavras isoladas acontecem na troca de fonologia, no qual eu peço para a criança repetir o que eu falo, mas dando significado à palavra, como por exemplo papá, que pode ser papá para papai ou papá para comida. A terceira são frases com 2 a 3 elementos, que a criança precisa formar e dizer o que ela quer. E aí ela percebe que ela tem que usar de linguagens mais longas e específicas. E é sempre bom lembrar que devemos estimular a criança da maneira correta de se falar. A quarta são frases com até 5 elementos, onde a criança começa a colocar os elementos nas frases como artigo, verbo. E é sempre bom lembrar que a criança aprende com a estimulação e correção, no qual os pais e os familiares têm que corrigir as crianças se acaso ela vem falar errado e falar de uma forma onde não também possa intimidar a criança e ela vem aprender. Nessa fase também a criança aprende a troca de turno, no qual ela espera a sua vez de falar, onde, por exemplo, uma pessoa está falando e ela aguarda até ela poder falar novamente. E a quinta já é a linguagem que é fluente, onde ela fala e a outra pessoa entende, a fala dela já está bastante fluente. Para reforçar tudo isso, percebemos que a linguagem depende muito da audição para que as crianças se desenvolvam. Oralidade à língua verbal. A língua verbal é uma das tantas coisas que as crianças e os bebês aprendem a partir de bons modelos na interação com os educadores adultos na experiência à criança. Ela observa, ela repete o modo como os adultos falam e a partir com a interação com esses adultos que as crianças vão aprendendo a falar e elas ampliam o vocabulário delas. Por essa razão, é muito importante que o educador que ele se comunique com a criança, assumindo a criança como uma intelectora dessa conversa mesmo. Quando ele estabelece um diálogo, que ele permite que a criança tenha um tempo para responder a essa pergunta, que ele esteja nesse lugar de quem no qual ele esteja conversando. A gente observa às vezes que na ansiedade da criança não responder imediatamente aos adultos, atropelam esse momento da criança de estar dialogando, de estar interagindo e de estar se comunicando. Por isso que o educador tem esse papel fundamental de assumir a criança como uma verdadeira intelectora, dando esse espaço para que ele possa responder, e às vezes não em palavras. As crianças se expressam muito em gestos, as crianças se expressam com o olhar, e também o papel do educador de falar corretamente com a criança, porque ele tem um papel privilegiado em ampliar esse repertório. Então, se ele simplificar demais a forma como ele se expressa com a criança, as palavras que ele usa, ele está restringindo esse vocabulário que a criança pode aprender, que ela pode entrar em contato aos pouquinhos.